Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, eu sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta, já tenho mais de 20 anos de formação acadêmica e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio e o tratamento clínico no AVC. Portanto, se você ainda não segue, siga lá meu perfil no Instagram, no YouTube, tem muito vídeo, tem muito conteúdo que vai ajudar você a ter resultados muito, mas muito melhores e mais rápidos do que a fisioterapia tradicional. Isso eu posso garantir para você. E por que isso, Vinícius? Por que eu quero resultados mais rápidos para os meus pacientes? Porque quem tem dor tem pressa, a gente não pode esquecer disso, tá? Lembre-se sempre, quem tem dor tem pressa. As pessoas querem resolver o problema, mas querem resolver no menor tempo possível. E quem consegue isso se destaca. Quem consegue entregar para o paciente, para o seu cliente, aquilo que ele foi buscar, aquilo que ele tanto deseja, sai na frente dos outros profissionais, consegue se destacar, consegue ter reconhecimento e valorização, ok? Sem falar, né, que a gente gera uma transformação na vida das pessoas que é impressionante. A gente gera uma transformação e acaba transformando a própria vida da gente, tá bom? Então, tenha sempre isso em mente. Siga lá o perfil, assista aos vídeos, assista às lives, assista aos Reels, tem muitos vídeos curtos também, né? Vídeos mais rápidos e tem vídeos maiores para que você consiga ter esse conhecimento com mais detalhe, tá bom? Assista e aplique nos pacientes de vocês, depois me contem os resultados, ok? Pessoal, tá chegando aí? Boa noite, vai comunicando aí, pessoal, né? Que a live já vai começar e hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, um tema que é muito recorrente, né, no paciente de AVC, que é o pé caído no AVC. Então, algumas pessoas chamam de pé caído, algumas pessoas chamam de pé equino, tá? Eu vou explicar essas terminologias e a gente vai explicar por que ele acontece, né, e como que a gente vai trabalhar isso, de que forma a gente pode trabalhar isso para ter um resultado melhor nesses pacientes, ok? Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Priscila falando, oba, boa noite, doutor Vinícius. Boa noite, Priscila, do outro lado do mundo, né? Seja bem-vinda. Olha só, bora dar início, bora iniciar, para a gente não perder tempo, né? Porque eu estou passando de mais de uma hora aqui e estão puxando minha orelha, né? As lives estão durando mais de uma hora, não era para durar isso tudo, né? Porque eu empolgo, eu acabo falando muito. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, né? Que eu tenho o maior prazer em responder. Eu acho muito legal isso, essa interação. A vantagem de a gente fazer isso aqui ao vivo é trazer essa interação, essa possibilidade, essa oportunidade de a gente estar se comunicando, trocando ideia, né? Vocês estão trazendo informações, fazendo perguntas, e a gente vai conversando e isso vai fazendo com que o conhecimento se expanda, né? A gente consegue trazer mais informações ainda, tá bom? Então vamos lá iniciar. Bom, o que é o pé caído? O que é o pé equino, o pé caído? É quando o paciente que sofreu AVC, ele não consegue levantar a ponta do pé, né? Então ele não consegue trazer a ponta do pé para cima e o pé fica só apontando para baixo, tá? É o chamado também de pé equino. Por quê? Porque começa a fazer aquele pé com arco para baixo, tá? Fazendo um arco e a ponta do pé bem para baixo, bem abaixo do calcâneo. Então, esse tipo de comprometimento vai afetar muito a marcha do paciente. Logicamente, vai afetar muito a marcha do paciente, tá bom? E aí eu queria saber de vocês se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de pisada, né? Que o pé fica caído, não consegue trazer a ponta do pé para cima, né? Se tem algum paciente que vocês conheçam que tem esse tipo de marcha, né? A Priscila tá aí, né? Ela já mencionou, tem um paciente que sofreu AVC, uma pessoa que sofreu AVC, e ele tem essa característica, né, do pé caído, não tanto mais, né? Imagino que no início era pior, mas que está evoluindo agora. Doutora Rosângela Brandão, chegando aí, seja bem-vindo, doutora Rosângela. Então, gente, o que acontece nesse pé caído, que é o chamado, né, quando ele vai fazer a marcha, que o pé aponta para o chão e arrasta, é chamado também de marcha
estépica, tá? Então, se vocês ouvirem esse termo marcha estépica, é aquela marcha com o pé caído, com o pé que arrasta no chão. Então, o que acontece? O paciente, se ele vai andar, ele não consegue tirar a ponta do pé do chão e vai arrastar essa ponta do pé. E, logicamente, isso vai comprometer a marcha e pode provocar uma queda nesse paciente. Agora, por que isso vai acontecer? Por que vai provocar esse pé caído no paciente? Tem diferentes causas dentro do AVC. Primeiramente, o AVC ele tem um comprometimento do processamento das informações, né, no sistema suprassegmentar. Essa alteração do sistema suprassegmentar vai afetar a motricidade, toda a resposta motora do paciente, tanto motora quanto sensorial. Então você vai ter uma alteração na resposta de força muscular, na resposta de tônus muscular desse paciente. Se esse paciente tem uma hipotonia severa, uma flacidez, o que é tônus? É aquele grau de resistência da musculatura. Quando eu pego, né, no meu braço, na minha perna, pego no meu músculo, eu sinto uma resistência natural dela. Tá? Eu não estou fazendo força, mas ela tem uma resistência ao repouso. Esse é o tônus. Dentro da normalidade, ele pode variar. Então, eu posso ter uma pessoa que tem um tônus um pouco mais alto, uma pessoa que é flácida, né? Aquela pessoa com mais flacidez muscular. Aquela pessoa está com um tônus um pouco mais baixo. Mas isso dentro de uma normalidade. Quando o paciente sofre um AVC, isso fica mais exacerbado. Ou o tônus vai ser alto demais, e vai ser muito exagerado, ou o tônus vai ser baixo demais. E qual a consequência do tônus ser baixo demais? Tá? A pessoa, ela não consegue vencer a gravidade. O que significa isso? A gente tem que lembrar que existe uma força externa que está jogando a gente para o chão, que é a gravidade. Eu só consigo me manter sentado aqui nessa posição porque eu tenho um tônus muscular. Então ele me ajuda a manter a minha postura contra a gravidade, a não me deformar, a não desabar. Se o meu tônus é baixo demais, ele cai demais, o que vai acontecer com a pessoa? Vai desabar, vai derreter, vai desmanchar. Pacientes com tônus baixo demais, eles são pacientes com o membro todo mole, todo solto, todo frouxo. Eles não têm nenhuma estabilidade, não tem estabilidade, fica tudo molenga. Parece um boneco de pano, Esse é o tônus exageradamente baixo, que é a hipotonia. Então isso é muito comum no AVC. Né? Se for no membro superior, o paciente não consegue movimentar o braço, fica lá, aquele peso do braço vai caindo e vai levando uma subluxação. E no membro inferior, ele não consegue ter controle de movimento desse pé contra a gravidade. O pé vai ficar caidão, a ponta para baixo, ele não consegue fazer força para levantar a ponta do pé. Então ele vai ter muita dificuldade de ter esse pé alinhado durante a marcha. Porque o que acontece? Quando a gente vai caminhar, isso qualquer pessoa, quando a gente levanta a perna para levar ela à frente, que ela está passando no ar, a ponta do meu pé está numa posição mais neutra. Significa que eu não estou trazendo necessariamente a ponta do pé para cima, mas como eu tenho a gravidade empurrando essa ponta do pé para baixo, eu preciso da ação dos músculos responsáveis por esse movimento de trazer a ponta do pé para cima, que a gente chama de dorsiflexão, tá? Chama de dorsiflexão é a ponta do pé para cima, plantiflexão é a ponta do pé para baixo, tá? Flexão plantar ou flexão dorsal, dorsiflexão. Então, o que acontece? Os músculos dorsiflexores, eles seguram essa ponta do pé num alinhamento neutro para não deixar que ele desabe. Na hipotonia desses pacientes, o tônus desses músculos dorsiflexores está muito baixo, mais baixo do que seria o normal. Ele não consegue manter uma tensão mínima para manter o alinhamento contra a gravidade. O que acontece com a ponta do pé? Desaba.
a ponta do pé cai. Entendeu? Ele não consegue segurar a ponta do pé. Então a ponta do pé deveria estar aqui e vai fazer isso aqui. Os dorsiflexores estivessem normal, iria manter essa ponta do pé alinhada. Não consegue, o tônus é muito baixo, ela desaba. E aí, isso vai comprometer a marcha desse paciente, logicamente, né? Essa marcha com o pé arrastado. E o paciente pode cair, né? Que é a chamada marcha estética. E o paciente vai tropeçar, vai cair, ou ele vai ter que levantar demais o quadril. Aí começam as compensações. Para que ele não arraste o pé e ele consiga fazer essa transição da marcha, ou colocar esse pé em algum local, um degrau, né, mais alto, ele vai ter que levantar demais o quadril, e aí ele vai compensar demais esse movimento. E ele vai ter que levantar demais o joelho, se ele conseguir, que normalmente na hipotonia dificilmente ele vai conseguir, porque o tônus está muito baixo, ele não consegue vencer a gravidade. E aí ele vai começando a gerar compensações em outras articulações, para exagerar o movimento das outras articulações, ele conseguir fazer com que esse pé saia do chão, que não fique arrastando no chão. Só que para que ele faça isso, ele está gerando muita alteração biomecânica, muito desalinhamento, muito movimento no plano frontal. E isso vai gerando mais desequilíbrio para esse paciente. Agora vamos pensar, esse paciente já não tem um bom equilíbrio por conta da lesão do AVC. E eu preciso realizar ajustes, né? Preciso gerar adaptações, compensações, aonde eu vou aumentar ainda mais o meu desequilíbrio, porque eu estou transferindo ainda mais o centro de gravidade para outra posição, para o lado oposto, né, da minha lesão da perna que está ficando no ar. E aí a gente vai comprometer. E como que a gente vai resolver esse problema? Eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Vou falar daqui a pouco como que a gente vai resolver esse problema. Cláudia Fernandes chegando aí, boa noite, doutor, boa noite, Cláudia, seja bem-vinda, tá? Sejam todos bem-vindos aí. E aí, o que que a gente tem que pensar? O que que vai causar, né? Eu já falei da hipotonia. Então, esse tônus exageradamente baixo vai provocar uma queda na ponta do pé, assim como uma flacidez em todo o hemicorpo desse paciente, né? Braço, tronco, membro inferior, né? Não é só do pé, mas o pé vai ser afetado aí. E também pode ser pela hipertonia. Pela hipertonia, pela espasticidade. Por que, Vinícius? Pela espasticidade. Você não falou que esses dorsiflexores, os músculos responsáveis por levantar a ponta do pé, por fazer a dorsiflexão, se o tônus está baixo demais, o pé vai cair porque ele não consegue sustentar contra a gravidade, mas se o tônus está alto demais, não deveria levantar a ponta do pé? Qual que é o grande problema no AVC? O paciente que tem uma espasticidade, uma hipertonia, que o tônus está muito acima do normal, ele desenvolve padrões de posicionamento. No membro superior, é aquele padrão clássico do polegar para dentro da mão, os dedos fechados, a flexão do punho, o ombro rodado internamente, flexão do cotovelo, né? E o braço aqui dentro do corpo. Então, isso aqui é um padrão que acontece na espasticidade, na hipertonia do paciente de AVC, que é clássico por conta desses músculos flexores rotadores internos serem mais ativos, né, durante o movimento comum, né? Dentro dos padrões de movimentos, a gente ativa muito mais esses músculos flexores rotadores internos do membro superior, por isso se adquire uma hiperexcitação desses músculos e acaba gerando esse padrão flexor. No membro inferior, é o contrário, são os músculos extensores. Então, esse padrão vai ser de extensão no membro inferior. Então, eu vou ter uma extensão do joelho, uma hiperextensão desse joelho e uma ativação dos músculos da panturrilha, que fazem a plantiflexão. Por isso, o paciente fica com aquele pé
apontando para baixo, fazendo o arco, né, para baixo e para dentro, né, a sola do pé meio para dentro, ele fica meio quase pisando com a lateral do pé e a ponta do pé para baixo. E aí você não consegue trazer essa ponta do pé para cima, porque esse tônus desses músculos da panturrilha, que a gente chama de tríceps sural, ou plantiflexores, ele está tão mais alto que os músculos dorsiflexores não conseguem vencer. Eu não consigo ter um equilíbrio. É como se fosse um cabo de guerra. E os músculos plantiflexores, músculos da panturrilha, estão vencendo. Eu não tenho equilíbrio nesse cabo de guerra. Esses músculos da panturrilha estão muito mais exacerbados, muito mais estimulados. Ah, Vinícius, significa que eles são mais fortes? Não. Não significa que eles são mais fortes. Espasticidade não é força. Hipertonia não é força. Tônus muscular não é força. Tá? Então, é diferente. Só que ele tem um tônus tão mais alto que ele não permite que eu consiga vencer esse tônus, porque eu não tenho força suficiente nesses dorsiflexores. Lembra? O AVC vai provocar uma alteração tanto no tônus quanto na força muscular. Então aqui a gente tem dois problemas. Eu tenho uma hiperexcitação dos músculos plantiflexores, fazendo esse aumento do tônus e a ponta do pé para baixo. E eu tenho uma fraqueza desses dorsiflexores, que não conseguem responder um comando de ativação desses músculos e conseguir vencer esse padrão, né, do pé caído ou do pé equino nesse paciente. E aí o paciente fica com a ponta do pé para baixo. E aqui a gente ainda tem que tomar um cuidado muito grande aqui na espasticidade. Por quê? Diferente da hipotonia, onde o paciente está molenga, está flácido, está todo flop, né? A gente chama, tem um termo que a gente usa que é paciente flop, todo molenga. Ele vai ter falta de estabilidade, ele vai ter uma frouxidão dos ligamentos, então essa articulação ela se movimenta além da conta na hipotonia, na flacidez. Na espasticidade a gente vai ter uma restrição de movimento. E é muito difícil conseguir quebrar esses padrões. E o que acontece se a gente não corrige isso? Encurtamentos desses músculos plantiflexores, do tendão de Aquiles. Você começa a ter uma dificuldade de quebrar esse padrão de movimento e trazer a ponta do pé para a posição neutra. E se a gente não tomar cuidado, esse encurtamento, né, por conta de ficar naquela posição durante o tempo todo, né, durante o dia inteiro, durante a noite toda, se a gente não corrige isso, esse encurtamento vai se agravando e pode chegar a um ponto de você não conseguir mais alongar isso, que é o que a gente chama de contratura muscular. Nesse caso, como eu já comentei em algumas outras lives, só o processo cirúrgico vai resolver. Aí você vai ter que fazer, o paciente vai ter que passar por uma cirurgia de liberação de tendão. E passar por outras técnicas para manter o alinhamento do pé, se conseguir trazer um alinhamento para a posição neutra em alguns casos, tá? Se não conseguir, mesmo com a cirurgia, vai gerar um comprometimento eterno para esse paciente, né? Gerou uma deformidade ali, uma contratura, porque a contratura a gente não consegue quebrar mais, tá? Então a gente não pode deixar que o paciente chegue nesse ponto, tá? Então a gente tem um padrão de pé caído, tanto pela hipotonia, quanto pela hipertonia desse paciente, dessa espasticidade. Ok? Tranquilo aí, gente? Beleza. Bora lá. E aí, como eu falei aqui, né? Eu já comentei desses músculos, né? Que fazem a dorsiflexão. São os dorsiflexores, né? Que é a musculatura do tibial anterior e os fibulares. E os tensores, desculpa, e os tensores do pé e dos dedos, né? Esse tensor do hálix e dos dedos do pé e o tibial. Então, esses músculos vão fazer a ponta do pé para cima. Se eles estiverem fracos demais, o pé cai. Se eles estiverem com tônus baixo demais, o pé cai, tá? Eu estou falando aqui no AVC, que é uma lesão suprassegmentar, mas se você tiver uma lesão do nervo fibular, tá? Que é um nervo que tem origem lá no nervo ciático. O nervo ciático se divide em nervo tibial e nervo fibular.
lá na altura do joelho, lá na fossa poplite, que é a parte de trás do joelho, e esse nervo fibular vai inervar esses dorsiflexores, tá bom? E se você tiver um nervo, uma lesão periférica dessa inervação do nervo fibular, né, desse nervo fibular, você também vai ter um comprometimento, né, nesses músculos dorsiflexores, e aí o paciente vai ficar com o pé caído. Só que não é o caso nosso, a gente não está falando de uma lesão periférica, a gente está falando de uma lesão do sistema suprassegmentar. O problema não está na inervação, né, periférica lá no nervo fibular. O problema está no sistema suprassegmentar, no processamento e comando para execução dessas informações, desses comandos motores, né, da ativação desses músculos. Então, o problema está lá no nosso encéfalo, ok? No processamento dessas informações. E aí, o que a gente precisa fazer com esses pacientes? Primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu já comentei aqui nas lives passadas, não deixar esse paciente com o membro, né, com o pé todo desalinhado. A pior coisa que a gente pode permitir para o paciente é deixar ele com o pé desalinhado. E eu ainda comentei, não lembro em qual das lives passadas, que é muito comum do paciente que está em cadeira de rodas, que ele ainda não consegue a marcha por conta, né, das alterações, as pessoas deixaram o paciente descalço. Eu não sei por que razão elas fazem isso. Ah, o paciente não vai caminhar, não precisa ficar calçado. Precisa, para manter o alinhamento. Então, calçar o paciente, deixar o paciente com um tênis, principalmente tênis com um cano mais alto, mas pelo menos um sapato, um tênis, mesmo na cadeira de roda, ajuda a manter o alinhamento. Se esse paciente tem uma espasticidade, aí a gente precisa entrar com talas. Eu comentei, eu fiz uma aula, né, aqui das deformidades, comentei das talas, que a principal que a gente vai usar aqui é a AFO. Né? O que é a AFO? É a tala que vai tornozelo-pé. Ela fica na parte de trás da perna e na sola do pé. Então, ela não deixa a ponta do pé cair. Ah, e essa tala, eu vou usar, colocar o paciente em pé e ele vai ficar com essa tala normalmente ela tem um componente plástico, vai escorregar. Não, a gente vai usar a tala com um calçado, então você vai ter que adaptar essa tala para um calçado. Tem umas talas mais grossas, né? Tem umas órteses, que é um material mais grosso, tem umas órteses que são um pouco mais finas, tá? Que chama de calha. Aí você consegue colocar ela dentro de um tênis mesmo. Essa outra você vai ter que pegar uma numeração maior de um tênis ou de uma sandália, porque ela é mais grossinha. E essa órtese, que ela é mais grossa, ela pode ser uma órtese que ela é fixa no tornozelo e não deixa movimentar o pé nem para cima nem para baixo. E tem uma órtese que ela é articulada no tornozelo. Ela não vai deixar movimentar a ponta do pé para baixo, ela vai ficar numa posição neutra, né? A órtese vai ficar numa posição neutra, mas ela tem uma articulação na região do tornozelo que permite a ponta do pé para cima. Vinícius, mas por que eu vou pegar uma órtese que é articulada no tornozelo e que permite a ponta do pé para cima, se o paciente não tem força para vencer a gravidade e trazer a ponta do pé para cima? Porque durante a marcha, presta atenção, durante a marcha, quando a gente apoia essa perna no chão, apoia o pé no chão, a nossa tíbia, que é o osso da perna, ela vai deslizar sobre o pé. Ela faz um deslizamento anterior. Então tem um escorregamento, um deslizamento dessa articulação lá do tornozelo. Por que tem que ter esse deslizamento? Eu comentei aqui em algumas outras lives que para que o movimento grande aconteça, tem que ter micromovimentos. Então, quando eu apoio o pé e estou fazendo o movimento para frente, eu estou fazendo um deslizamento dessa tíbia sobre, né, o meu pé. E quando ele faz esse deslizamento, se eu tiver com uma tala fixa, isso não vai acontecer. É como se você tivesse com gesso no pé. Se a tala é articulada, ela permite que o movimento aconteça. E aí, quando que eu vou usar? Vai depender da situação do seu paciente. Se ele precisa de mais estabilidade, a gente inicia, né, normalmente, com uma tala mais fixa, com menor mobilidade nessa tala. Então, quanto mais estabilidade eu quero gerar para o meu paciente, menos mobilidade eu vou permitir.
Entenderam isso? Se eu quero mais estabilidade, meu paciente tem muita dificuldade de equilíbrio, eu permito menos movimento, menos mobilidade. Se o meu paciente está com um controle um pouco melhor, né, e ele consegue fazer uma marcha melhor, eu permito essa mobilidade articular. Então a gente precisa até modificar, porque senão o paciente não tem estímulo nenhum também nessa musculatura dorsiflexora. Porque a tala fixa, ela é como se fosse um gesso, ela não vai permitir movimento, não vai permitir ativação nenhuma. Ok? Então, usar talas de posicionamento, usar órteses de posicionamento é extremamente importante. Vinícius, e em casa, devo usar? Deve usar. Tem que orientar a família para usar tala em casa também. Existe umas talas que é uma órtese, que não é essa rígida. É como se fosse uma meia, uma tornozeleira, aquelas de futebol, só que ela tem uma cinta que vai ligar lá na ponta do pé até o tornozelo, segurando a ponta do pé para cima. Então você pode usar essa tala em casa, que ela não vai ser tão rígida, né, para ficar o paciente mais tranquilo, menos incômodo, e também, às vezes, se precisar na hora de dormir. Por quê? Porque se o paciente tem uma espacidade, a ponta do pé fica só para baixo, aquilo que eu falei, pode gerar um encurtamento muito grande e virar uma contratura e a gente não conseguir mais quebrar esse padrão. Trazer para a posição neutra. E aí está comprometido a marcha dele de uma vez por todas. Está comprometida a marcha, está comprometido o paciente ficar em pé. Ele vai ficar? Vai. Pode ter uma marcha? Pode, mas vai estar comprometido. Não vai ser nunca mais uma marcha mais próxima do normal por conta disso, ok? Então, posicionamento, alinhamento biomecânico é muito importante, além de gerar mais estabilidade para o paciente. A gente não quer que o paciente faça movimentos aonde ele tenha muita instabilidade da articulação, porque na hora que ele pisar o pé, apoiar o pé no chão, se ele não tem essa estabilidade, não tem esse controle, esse pé pode virar e ele venha desequilibrar e cair. Tá? Então, isso é muito importante. A Cláudia Fernandes colocou aqui, Dr. Vinícius, quando eu caminho, meu dedão do pé dobra. Eu tive AVC. Mas você está caminhando, ele dobra, você está caminhando descalço, você está falando, você está caminhando com uma sandália, ou você está caminhando com um sapato, um tênis, ele está dobrando dentro do tênis, em que situação que ele está dobrando? Por que ele vai dobrar? Né? Porque provavelmente você está ativando esses músculos plantiflexores, ele vai puxar, né? O flexor do hálux aqui vai puxar esse dedo para baixo, tá? Porque quando a gente movimenta, Cláudia, quando a gente gera mais desequilíbrios, atividades que vão exigir mais controle postural, acontece um aumento do tônus para manter a gente naquela postura. Então a gente vai de tabela fazer um aumento do tônus. Como esse tônus não é normalizado, às vezes acontece um exagero dele e aí acontece os padrões posturais, né? Que é o paciente com a ponta do pé ou a flexão desses dedos do pé e a gente precisa corrigir isso. Se isso está acontecendo, está comprometendo a sua marcha, seria interessante usar alguma tala, né? Uma tala que vai impedir que isso aconteça. Ou, às vezes, um calçado que vai estabilizar melhor e não permitir que isso aconteça tanto, ok? Mas aí não precisa ser uma tala mais rígida, a gente vai pegar uma tala que permite mais movimento do tornozelo, mais mobilidade, mais controle seu, tá? Então isso vai ser de acordo com cada paciente, com a situação de cada paciente, ok? A Priscila falou assim como a Cláudia, Dr. Vinícius, os dedos do pé vão virando para baixo, às vezes menos, às vezes mais. É pelo que eu expliquei. Porque esse tônus vai aumentando e esse padrão de extensão de plantiflexão vai aumentando. Então, o pé vai apontando para baixo e vai fazendo uma flexão desses dedos, tá? Então, por quê? Porque a hipertonia, o tônus aumenta mais nesses músculos plantiflexores. Ok? Por isso que vai ficar nesse padrão. Quanto mais a atividade exige controle motor, controle postural, exige o equilíbrio,
a pessoa vai gerando mais compensações e o tônus aumenta para ela poder realizar aquela postura, ficar naquela postura e realizar aquela tarefa, aquela atividade, ok? Então, isso é uma reação que vai acontecendo por conta dessa situação. E o que a gente faz? Perguntou a Priscila. Calma, Priscila, vou explicar. Fique aqui até o final, tá bom? Seu dia está começando. Vou explicar. A Cláudia falou aqui, de tênis ou até mesmo descalço. É mais comum que aconteça descalço, Cláudia, porque aí você não tem estabilidade nenhuma, tá? Mas ela acontece por essas situações. E como que vai melhorando isso? Trabalhando, fazendo a fisioterapia, trazendo a capacidade do paciente de controlar o movimento, de normalizar tônus e dar respostas de controle motor para o paciente. Para isso, eu preciso gerar neuroplasticidade no meu paciente. Eu preciso gerar novas conexões neurais para que o processamento das informações e o comando para executar essas informações esteja mais normalizado. Aqueles neurônios que foram comprometidos, eu fui criando novas conexões e o processamento das informações vai passando com mais normalidade, com mais qualidade. Tanto para chegar, né, sair do corpo e chegar até o cérebro, como sair do cérebro e chegar até os músculos e acontecer um comando mais próximo do normal, mais adequado. Isso vai depender da neuroplasticidade que eu gero, das conexões neurais que eu gero, que precisam ser conexões mais diretas e mais fortes. Já falei aqui sobre neuroplasticidade, né? Nem toda neuroplasticidade é boa, então depende do estímulo que eu gero na minha terapia. Depende do quanto eu trabalho o meu paciente com o máximo de estimulação para gerar o máximo de respostas e conexões mais fortes e mais bem direcionadas, ok? E aí, o que vai acontecer? Tô rindo aqui que a Priscila tá rindo lá também, porque eu falei para ela ter calma, né? A Priscila tá muito ansiosa. Muito ansiosa. E aí, o que a gente precisa fazer? Bom, o que a gente tem que pensar? Se eu tenho um problema por conta do tônus e por conta da resposta de força muscular, eu tenho que atacar essas duas situações. Se o pé caído é por conta de um tônus baixo demais, eu preciso aumentar o tônus do membro inferior do meu paciente, do corpo todo do meu paciente. Então eu preciso trabalhar uma terapia que favoreça aumentar o tônus do paciente. Uai, Vinícius, tem diferença? Tem total diferença, eu falo isso muito. Às vezes eu dou muito exemplo de membro superior, porque as pessoas me questionam muito membro superior. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande com membro superior. Mas é a mesma ideia. Eu preciso trabalhar meu paciente de uma forma direcionada se ele tem uma hipotonia ou se ele tem uma hipertonia. É completamente diferente. Se ele tem uma hipotonia, ele tem uma dificuldade, né, um tônus mais baixo e uma resposta de força muscular baixa também. A fraqueza, ela é geral, tanto na hipertonia quanto na hipotonia. O meu paciente vai ter uma alteração na resposta de força muscular. Nos dois sentidos. Então, nos dois sentidos, hipotonia e hipertonia, eu preciso trabalhar força? Preciso. Só que a resposta de força, às vezes, no paciente hipotônico, ela é mais difícil ainda. Ela é mais difícil ainda, porque esse tônus está tão baixo, que nem manter um padrão neutro eu consigo. Então, eu preciso começar lá de baixo essa resposta, tá? E, às vezes, ela pode ser muito difícil na espasticidade, porque essa hipertonia dos plantiflexores ela é tão forte que eu não consigo quebrar esse movimento, essa hipertonia, esse padrão extensor, esse padrão de plantiflexão. E aí vai até uma orientação. Um dos motivos de usar a tala, principalmente, né, quando o paciente está com uma espasticidade, é quebrar o padrão espástico do paciente. Se o meu paciente tem uma hipertonia e a ponta do pé só fica para baixo, eu não consigo trazer, porque é muito difícil quebrar esse padrão espástico e contra essa hipertonia desses plantiflexores, se eu uso a tala, eu estou mantendo esse posicionamento do pé na posição neutra. Então o pé, em vez de ficar com a ponta para baixo, ele vai ficar na posição neutra.
e eu já estou quebrando o padrão de plantiflexão do paciente. Estou quebrando o padrão do pé equino. Então, se o seu paciente tem padrão de posicionamento por conta da espasticidade, é preciso quebrar esse padrão. Quanto mais eu quebro o padrão, mais eu ataco essa espasticidade no meu paciente. Tá bom? Então, esse é um dos motivos que a gente precisa usar tala nos pacientes que tem uma hipertonia, que tem uma espasticidade, que no repouso, o paciente, mesmo no repouso, ele está lá naquele padrão de extensão de membro superior, de plantiflexão com a ponta do pé para baixo. Usa a tala para posicionar, que a gente precisa quebrar o padrão desse paciente. Se o meu paciente lá no membro superior tem um padrão em flexão, eu preciso manter esse membro superior o máximo possível em extensão, né? Esse polegar fora, né, do centro da mão, né? Polegar aberto, e os dedos em extensão. Quanto mais eu quebro esse padrão de flexão, mais eu ataco essa hipertonia do paciente, essa espasticidade do paciente. No membro inferior, é o contrário. Eu tenho flexão plantar, né? Eu tenho uma plantiflexão, a ponta do pé para baixo, eu preciso quebrar esse padrão. Ah, e o paciente fica com a perna muito esticadona, o joelho esticado, é difícil quebrar. Então, eu preciso quebrar esse padrão, flexão de joelho. Então, manter o paciente em posições onde ele quebra o padrão, isso ajuda a destravar, a desativar um pouco essa espasticidade do paciente, tá bom? Então, isso é muito importante. E aí, a gente vai atacar dentro dos exercícios, tanto exercícios que vão trabalhar de acordo com o tônus do meu paciente. Se o tônus é baixo demais, eu vou trabalhar, direcionar os exercícios para aumentar o tônus do paciente, ao mesmo tempo que eu trabalho força. Vinícius, mas eu aprendi primeiro a quebrar o padrão do tônus do paciente, aí eu faço o exercício lá para o tônus, aí eu vou lá na cintura pélvica, aí eu vou lá na mobilização da articulação, aí depois que eu vou trabalhar força. Só, gente, que o nosso corpo não funciona segmentado. O tônus não funciona separado da força muscular, da sensibilidade, né, da tátil e proprioceptiva. Ele funciona, o nosso corpo funciona de forma integrada. Então, quanto mais eu consigo trabalhar os dois ao mesmo tempo, todos os objetivos ao mesmo tempo, eu ganho tempo, porque eu não tenho que ficar fazendo um segmento, né? Fazendo um objetivo para depois trabalhar o outro, então eu consigo ganhar tempo e eu trabalho mais próximo do fisiológico. Vinícius, mas eu não aprendi isso na faculdade, fui para pós-graduação, eu também não aprendi isso. Eu sei. Você não aprendeu na faculdade, você não aprendeu na pós-graduação. E não aprendeu dentro das metodologias neurológicas, porque eu também tenho essas metodologias neurológicas. Então, como que eu vou fazer isso, Vinícius? É o que a gente faz no método Máxima Performance Muscular. Trabalhar o paciente de forma integrada. Trabalhar objetivos de forma integrada. Eu consigo trabalhar biomecânica, eu consigo trabalhar consciência corporal, eu consigo trabalhar força muscular, eu consigo trabalhar normalização de tônus, eu consigo trabalhar equilíbrio, tudo ao mesmo tempo, no mesmo exercício e de forma global. O método Máximo Performance Muscular, o método NPM, ele permite isso. Por quê? Porque ele é um método baseado na neurofisiologia do controle motor. E ele utiliza fatores, ele integra fatores neurais a fatores musculoesqueléticos dentro dos exercícios. Por isso que o trabalho é mais fisiológico, por isso que a resposta é mais rápida, por isso que a resposta é mais eficiente do que a metodologia tradicional. Ok? E aí, a gente precisa entender o seguinte, na hora de trabalhar força muscular. Na hora da gente trabalhar força muscular, a gente precisa entender uma coisa. A gravidade está jogando a gente para baixo. Eu quero trabalhar esse movimento do pé para trazer ele para o normal e não deixar ele para baixo, né? E eu preciso ativar ele contra a gravidade. Seja sentado, seja em pé, seja numa marcha, seja para subir uma escada, seja para descer essa escada. Eu vou estar sempre lutando contra a gravidade. Vou estar sempre lutando contra a gravidade. A gravidade está me empurrando a ponta do meu pé para baixo e esses músculos dorsiflexores estão ativados para não deixar o pé cair. Então, se
esses músculos, isso dentro da normalidade, estão ativados para não deixar o pé cair, quando eu faço esse movimento, que eu vou descendo a ponta do pé, na verdade, quem está atuando são os meus dorsiflexores, não os músculos responsáveis por baixar a ponta do pé, porque a gravidade já está empurrando para baixo. Então eu preciso trabalhar esses músculos de diferentes formas. Eu não posso querer colocar um estímulo no meu paciente onde eu só fico trabalhando a ponta do pé para cima. Eu preciso trabalhar de forma concêntrica, que é a ponta do pé para cima, né, fazendo inserção origem desses músculos, dorsiflexores, mas eu preciso trabalhar de forma isométrica e manter essa contração por mais tempo, né, contra essa gravidade, e preciso trabalhar principalmente de forma excêntrica. A gente precisa trabalhar os 3 tipos de contração muscular: concêntrica, isométrica e excêntrica, dentro do mesmo exercício. Dentro do mesmo exercício. Por que, Vinícius, dentro do mesmo exercício? Porque é mais fisiológico e porque se eu for trabalhar cada um desse tipo de contração muscular por vez, eu não termino a terapia do meu paciente. O problema do meu paciente não é só a ponta do pé, é o corpo todo do meu paciente. Eu preciso trabalhar meu paciente, o corpo todo dele. Se eu for segmentar a terapia, eu não termino nunca. Não faço nem 1/4 do que eu deveria fazer para ele dentro de uma sessão. Por isso que as respostas são lentas. Não é que a neurologia é lenta, não é que o paciente neurológico evolui lento. É porque a terapia que não estimula o suficiente para esse paciente desenvolver mais rápido. Então, aí é um problema. E é por isso que a gente utiliza técnicas, abordagens que vão trabalhar o paciente de forma global, que vão integrar objetivos e que vão trabalhar fatores neurais, fatores músculo-esqueléticos ao mesmo tempo, trabalhando os 3 tipos de contração. Sem precisar utilizar equipamentos, sem precisar utilizar pezinhos. Tá bom? Apenas conhecimento da neurofisiologia, apenas técnicas que a gente utiliza para poder gerar estímulo nesses pacientes. Então, se você quer evoluir com o seu paciente, o fortalecimento tem que trabalhar os 3 tipos de contração muscular: concêntrica, excêntrica e isométrica, principalmente a excêntrica. Porque senão você não vai conseguir uma resposta boa muscular, né, desses músculos. E você não vai conseguir uma resposta mais rápida. E o processo de neuroplasticidade não vai ser tão eficiente. Ok? E dentro desses exercícios, como eu falei, a gente precisa ativar fatores neurais, porque a resposta muscular e a resposta de tônus muscular, ela não é uma resposta só motora, ela depende da informação sensorial. Eu preciso trabalhar estímulos neurais, estímulos sensoriais dentro dos exercícios, porque senão não tem resposta motora adequada. Olha que louco isso. Não adianta você ficar trabalhando só pezinho no seu paciente se você não associar a estimulação sensorial, porque a resposta motora, ela depende da informação sensorial tátil, principalmente proprioceptiva, que é a informação somatosensorial. Se eu não tenho capacidade de perceber e processar essas informações táteis e proprioceptivas sobre tudo que está acontecendo com o meu corpo, sobre o que está acontecendo com o músculo naquele momento, em relação ao ambiente que eu estou envolvido, em relação à tarefa que eu estou envolvido, se eu não consigo processar essas informações de forma adequada e rápida, a minha resposta motora vai ser inadequada e vai ser ineficiente. Ou, se eu não consigo processar essas informações, que é o que acontece no AVC, eu não tenho resposta motora. Entenderam? Não adianta pensar em trabalhar força com pezinho ou com, né, de outra forma, sem integrar, sem incluir fatores neurais, né, estímulos sensoriais dentro dos exercícios. E isso, nenhum método que não seja o método Máximo Performance Muscular trabalha. Nem o Bobat trabalha, nem o PNF já trabalha de uma outra forma, né, que ele trabalha com outros objetivos, mas eles não trabalham dessa forma integrada para trabalhar fatores neurais, fatores musculoesqueléticos. Entendo, o movimento voluntário só acontece
através da informação sensorial. Depende da informação sensorial para gerar uma resposta motora. E depende dessa informação sensorial para gerar uma resposta motora adequada e para gerar correção dos movimentos e aprendizagem motora. Porque esse paciente comprometeu todo o padrão de movimento dele. Ele precisa gerar novas conexões neurais, mas de padrões de movimentos corretos. Então, os exercícios que você vai buscar para o seu paciente não podem ser exercícios aleatórios. Ah, eu quero trabalhar a marcha do meu paciente, eu vou trabalhar só o paciente em pé. Não. Por quê? Porque eu preciso trabalhar padrões de movimentos que vão reproduzir a marcha em todas as posturas. Por quê? Desde a postura mais baixa até a postura média, até chegar na mais alta. Por quê? Porque se eu coloco o meu paciente em pé direto, ele tem muita dificuldade. Ele não tem controle, ele não tem resposta sensorial, ele não tem resposta motora. Ele vai acontecer com ele o que a Priscila e a Fernanda, deixa eu ver aqui, foi a Priscila e a Cláudia, comentaram. O paciente entra em padrão. O paciente vai entrar em padrão por conta das compensações que ele vai precisar gerar para ficar na postura. E a gente não consegue tirar essas compensações do paciente se eu já não trabalhei isso desde lá de baixo. Então eu coloco o paciente em posturas mais baixas, vou evoluindo ele. Por quê? Porque em posturas mais baixas eu estou eliminando mais a gravidade. O paciente está em posição mais estável. E aí eu consigo gerar respostas no meu paciente com mais facilidade e trabalhar padrões de movimentos e aprendizagens. Trabalhar padrões de movimentos e aprendizagem sobre esses novos movimentos, sobre esses padrões dos movimentos, né, de uma forma que eu vou construindo isso ao longo da sessão. Quando ele chega em pé, ele tem muito mais condição de dar respostas, porque ele já repetiu esses padrões em várias posturas, desde as mais baixas até as posturas médias, até chegar na postura mais alta. Quando eu vou trabalhar a marcha do paciente, ele já trabalhou todos esses padrões várias vezes. Entendeu? Então, não coloque o seu paciente logo em pé. Não coloque ele em pé logo de cara, porque você não vai conseguir uma resposta adequada para ele. Ah, mas o problema dele é marcha. Não vai conseguir uma resposta adequada para ele. Você vai travar a evolução do seu paciente. E é por isso que não sai do lugar. Ok? A Priscila falou que é verdade, doutor Vinícius. A doutora Rosângela falou que o MPM é completo para acelerar os resultados. A doutora Rosângela trabalha com o método MPM lá em Manaus, né, doutora Rosângela? E aí a Priscila colocou aqui. Doutor Vinícius, qual exercício do método MPM mais trabalha a força da perna comprometida? Então, depende. Todos os exercícios trabalham força. Só que aí acontece. O que acontece, Priscila? Os exercícios do método MPM não são exercícios que o paciente faz sozinho. Por que o paciente não faz sozinho? Ele não pode fazer sozinho? Pode, mas não tem estímulo suficiente. O paciente tem que pôr a mão, o terapeuta tem que pôr a mão no paciente. E é o terapeuta que controla toda a terapia. Ele controla a resistência que o paciente vai ter. Ele controla a direção do movimento. Ele controla o estímulo que ele gera, estímulo tátil proprioceptivo que ele gera. Desculpa, a pessoa está tentando ligar aqui. E aí, o que acontece? Quem controla a terapia inteira é o paciente. No método MPM, o terapeuta domina o processo de reabilitação. O paciente faz exatamente o que eu quero. Mesmo que o paciente não tenha controle, que não seja consciente, o terapeuta que estimula as respostas do paciente. E se o paciente tem controle, eu vou aumentando esse estímulo. Então a resposta de força, ela sempre vai acontecer. Vai depender do estímulo do terapeuta. Ah, mas o meu paciente é muito fraco. A resposta de força é proporcional à condição do paciente. A resposta de força ela é proporcional à condição do paciente.
Entendeu? Sempre vai ter ganho de força. Se o meu paciente é muito fraco, é lógico que a resposta de força dele vai ser mais difícil, mais lenta no início, porque ele está quase praticamente zerado. Eu preciso iniciar uma conexão neural para poder dar uma resposta de força no paciente. Mas o esforço dele é enorme. O esforço dele, às vezes, é muito maior do que uma pessoa que tem uma força grau 4, que tem uma força grau 3. Então, a resposta de força não está na condição do paciente conseguir ou não um movimento completo, uma resposta de força máxima que a gente chamaria de grau 5. Ela vai depender da condição do paciente. Sempre ele vai estar gerando resposta de força muscular. Só que dentro da condição dele, entendeu? E isso depende total e completamente do terapeuta, do fisioterapeuta. Por isso que o paciente não fica sozinho. E por isso que o método NPM gera a resposta mais rápida, porque a gente estimula. Eu consigo dosar o estímulo, eu consigo intensificar o estímulo e eu consigo respostas melhores, respostas mais intensas do meu paciente, acelerando o processo de neuroplasticidade, o processo de conexões neurais. Ok? Beleza? Doutora Rosângela colocou aqui, grato ao doutor Vinícius pelo método, dando conhecimento para melhores resultados de exercícios para o paciente pós-AVC. Obrigado, doutora Rosângela. A Priscila colocou aqui, por isso que fazer na sequência dos exercícios do e-book é importante, né? Aquela sequência dos exercícios que vai construindo de baixo para cima, ela tem uma lógica. Ela tem uma lógica, tá? E aí, dependendo do paciente, a gente vai colocando, né, vai adaptando os exercícios, mais de acordo com os padrões de movimentos que a gente quer trabalhar. Tá bom? Leonardo Fontes da Costa fala, cobrança, atende aí. Pois é, por isso que eu não tô atendendo. A pessoa insistir, tadinha, é minha madrinha, tá ligando, tá? E a hora que ela descobriu que eu tava na live, vai ficar doidinha. A Priscila colocou, super entendido, Deus abençoe. Isso. Amém. Só mais uma, prometo fazer uma sessão do método NPM em 1 hora de musculação à tarde. Pode? Não tem problema, tá? Não é impeditivo, não. O método NPM, e se você for trabalhar o paciente no mesmo dia, ele gera muito cansaço, ele gera muito fadiga. Por quê? Por que chama método máxima performance muscular? Porque a gente atinge a máxima performance da musculatura do paciente. Em pouquíssimas repetições. O que você vai trabalhar na musculação, 3 séries de 10, 3 séries de 15, a gente consegue uma resposta melhor com 4 repetições, com 5 repetições. Então, o que eu estou querendo dizer? Você vai trabalhar de forma muito intensa o seu paciente, e se você for trabalhar uma outra atividade, dê preferência para trabalhar em outro dia, porque senão ele vai cansar muito. Entendeu? Se fizer no mesmo dia, talvez seja muito exagerado para ele. É muito esforço para ele no mesmo dia. Então, dê preferência para trabalhar em dias alternados, tá bom? Ok? Gente, então é isso. A gente precisa trabalhar esse fortalecimento nos 3 tipos de contração, incluindo essa estimulação sensorial dentro dos exercícios. Tá? Então, trabalhar o paciente a força de forma excêntrica, ela é muito importante. Tá? Ela é muito importante. Vinícius, alguém não perguntou aí, mas eu posso fazer a estimulação elétrica nos pacientes? Pode sim. Tá? Principalmente quando o paciente é hipotônico, que não tem resposta nenhuma, a resposta de contração muscular é 0. Normalmente você vai entrar com uma estimulação elétrica. Só que, eu vou colocar, o que acontece? Colocar um aparelho, né, uma estimulação elétrica no paciente, lá nesses dorsiflexores, aí eu preciso ativar meu nervo fibular, tá? Eu preciso da ativação do nervo fibular para fazer essa dorsiflexão. Eu vou ativar esse músculo, aí o terapeuta normalmente deixa o paciente lá. Não! Intensifica, coloque uma resistência, trabalhe de forma excêntrica usando a sua estimulação elétrica também. Tem como fazer isso? Lógico que tem. Não fique com o paciente parado, solto, sozinho. Ele está lá no aparelho e o paciente está lá sozinho. Aumente a intensidade do estímulo, estimule mais, põe a mão no seu paciente, trabalhe de forma concêntrica, excêntrica, isométrica esse paciente mesmo com ativação elétrica.
É possível fazer isso. Não deixe seu paciente sozinho, porque enquanto ele está lá, eu estou aqui descansando. Para com essa mentalidade. Quanto mais estímulo a gente gera, melhor é a neuroplasticidade, melhores são as conexões neurais, mais fortes, mais intensas, mais diretas, e o processo de reabilitação do paciente acelera. Tá? Quem tem dor tem pressa. Ninguém quer ficar perdendo tempo. Tá bom? Então a gente precisa gerar o máximo de estimulação para o paciente para ter a melhor resposta possível no menor tempo possível, ok? Leonardo colocou aqui, fazer o método MPM depois dificilmente dará conta de fazer musculação. Dificilmente. Se você fizer no mesmo dia, vai ser muito difícil, é muito pesado, principalmente o paciente que já tem mais dificuldade. A Priscila falou exatamente a máxima performance muscular, exatamente, é por isso que chama máxima performance muscular. Outro dia, Vinícius, você pode falar sobre a acupuntura no paciente no AVC? É isso? Ou sobre a acupuntura de uma forma geral? Podemos falar. Ok, gente? Comenta aí, fala, depois você me dá, vai lá no meu direct, lá você comenta sobre o que é. Que forgados esses fisioterapeutas que deixam o paciente sozinho, kkkk. É uma epidemia isso, mundial. Eu pego muito no pé, né? Eu sei que as pessoas não gostam, mas infelizmente é isso. As pessoas querem... mas porque a minha sessão é mais barata, então eu tenho que atender vários pacientes ao mesmo tempo. Mas sua sessão é mais barata porque você não dá o resultado. Se você desse resultado, sua sessão tinha um valor melhor. Entendeu? Então, é aquela faca de dois gumes. Aí vai depender do terapeuta. Vai depender do terapeuta. Toda fisioterapia é igual? De forma alguma. Fisioterapia não é igual. Eu fui num lugar, a fisioterapia era de um jeito. Fui em outro lugar, a fisioterapia era do mesmo jeito. Você deu azar, mas fisioterapia não é igual. Tem profissionais e profissionais em qualquer área. Tá? Tem profissionais e profissionais em qualquer área. Então a gente tem que buscar, né, de acordo com aquilo que a gente quer também de resultado. O Leonardo colocou aqui, eu já tentei, muita fadiga. Muita fadiga. A gente acha que não, tenta, faz um método NPM, depois você vai fazer alguma atividade, você sente mesmo, porque realmente a gente leva a máxima performance na musculatura ali. Puxa mesmo. Cláudio Fernandes colocou, tirou todas as minhas dúvidas sobre AVC, me conhecendo. Que bom, Cláudia, que bom. Fico feliz, né, em poder estar ajudando. E isso é muito importante. Você falou uma coisa muito importante. Me conhecendo. A gente precisa se conhecer, entender como o corpo nosso funciona, porque isso vai dando a condição do paciente trabalhar também no dia a dia, estar mais atento, né, às respostas que o corpo gera, porque isso vai ajudando no processo de reabilitação também. Ok? Gente, no mais, eu falei que não ia passar de 1 hora, acabei, né, acho que quase chegando 1 hora já de live de novo, né, mas é isso, é porque tem muita coisa para falar, né, a gente vai detalhando e acaba alongando mesmo. Era para ser 30 minutos, um dia eu chego lá, um dia eu consigo, vamos lá, em 30 minutos, é o meu objetivo. Um dia eu chego lá. Gente, no mais, quero agradecer a presença de vocês, quero dizer, né, mais uma vez, que no Instagram, no YouTube, tem muito vídeo, tem muito conteúdos das lives, que eu vou postando, vou, né, liberando essas lives no Instagram, no YouTube. Tem os vídeos menores, os cortes, para ficar mais fácil, né, de visualizar aquela dica, aquela orientação de uma forma mais específica, mais direta. Então, assistam, compartilhem, convidem outras pessoas a conhecer, a seguir o perfil, né, porque tem muita informação e que vai ajudar a reabilitar o paciente de forma mais rápida, o paciente de forma de uma eficiência maior e numa velocidade muito maior de recuperação. Ok, gente? A Cláudia falou gratidão, disponha, Cláudia. E o Leonardo colocou que fala live sobre beach tênis para atletas amadores. Eu fiz uma live, Leonardo, foi você falou sobre beach tênis uma vez, né? Eu acho que tem esse vídeo lá no YouTube. Só que era sobre lesão, né, de membro superior no beach tennis, não lembro, eu fiz uma live sobre beach tennis. Se você quiser alguma coisa específica do beach tennis, né, você pode mandar aí, eu trabalho essa live para você, tá? Às vezes você quer alguma coisa mais específica. Eu falei
Nessa live do Beach Tênis, que está lá no YouTube, eu falei sobre a biomecânica, né, dos movimentos, né, que o atleta tende a fazer e que, se não tiver um trabalho preventivo, vai provocar muita lesão, principalmente lesão de ombro, né? Então tem que tomar muito cuidado com esses movimentos, tá bom? Cláudio falou, Deus te abençoe, amém, Deus abençoe a todos vocês também. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Tá bom, gente? Até mais, boa noite. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.